Agora a gente vai falar um pouquinho do preço de mercado. A gente falou que, a princípio, do mercado, né? O que é um mercado? Agora a gente vai para o outro lado aqui trabalhar um pouquinho o preço de mercado. E muitas vezes a gente vai observar isso, preço de mercado. A gente não vai ouvir o preço, né? Qual que é o preço? Não, preço de mercado. Então, é bom a gente traçar isso, é o preço que está sendo trabalhado no mercado, né? Então, os mercados, eles possibilitam transações entre compradores e vendedores. Beleza, isso a gente já observou. E o que a gente observa? Grandes quantidades de uma mesma mercadoria, né, são vendidas por determinados preços, né? Então a gente observou que dadas essas transações, essas interações que ocorrem dentro do mercado, a gente chega em algum determinado preço, né? Algum preço ali que está sendo vendido. Quando a gente está falando de um mercado perfeitamente competitivo, né? E por isso de um único preço, e a gente está falando aí de quem? O preço de mercado. Esse prevalecerá. Então, se a gente está num mercado perfeitamente competitivo, muitos compradores, muitos vendedores, a gente vai ter um preço único, que é como eu dei o exemplo do picolé. E esse preço vai ser chamado de preço de mercado, né? Então, porque é o preço que está sendo determinado pelo mercado, né? E esse vai ser o preço que vai prevalecer. Como eu falei lá, por exemplo, se tinha 10 vendedores de picolé e muitos compradores, né? 9 estão vendendo ali o preço do picolé, preço do picolé R$ 1, e um só coloca 1,10, qual o preço que prevalecerá? R$ 1, que é o preço de mercado que está sendo determinado pela maioria que tem uma representação muito maior do mercado, beleza? Então, isso é o que a gente chama de preço de mercado. Então, em mercados que não são perfeitamente competitivos, né, que a gente não tem essa competição ao máximo, porque ou tem pouco vendedor, ou tem pouco comprador, empresas diferentes podem cobrar preços diferentes, né? Isso mesmo se tratando aqui de um produto único. E aí, por conta das questões que o Douglas levantou ali, né? Então, o que que acontece? Dentro desse mercado, você pode ter um tipo de fidelização, ou a forma como você entrega o seu produto é diferente, a velocidade, a eficiência, né? Então, a forma como você atende é diferente, ou a marca que você utilizou gera uma sensação diferente, o status do seu produto é diferente. Pode ser o mesmo produto, mas, por exemplo, se a gente pensar um tênis da Nike, né? Uma mesma fábrica que produz um tênis da Nike pode estar produzindo um tênis da Randall, né? Isso a gente observa muito, por exemplo, tem algumas fábricas da Nike, por exemplo, lá no Nordeste. A mesma fábrica que produz o Randall, ela produz o tênis da Nike, né? Então, são a mesma máquina, a mesma estrutura produtiva. Talvez o que acontece ali? Vai adicionar um material diferente, ou vai, às vezes, em alguns casos, até o mesmo material, só que tem o poder da marca, né? Um é Nike, o outro é Randall. E aí já muda tudo, muda toda a história, como a gente observa muito aqui no marketing. Então, isso é muito importante, beleza? Então, isso pode acontecer por quê, né? Porque uma empresa está tentando ganhar clientes de suas concorrentes, tem aquela situação. Às vezes o cara lá, a gente falou do picolé, a gente falou do preço mais alto. Mas e se esse rapaz do picolé chegasse lá, ele sabe que o custo de produção do picolé de todo mundo é 80 centavos. Então, está todo mundo ganhando 20 centavos em cima do preço de custo ali do picolé. E se ele chegasse e começasse a vender o picolé a 90 centavos? O que ia acontecer no mercado? O que aconteceria a princípio seria o quê? Ele ia vender o picolé inteiro dele. Então vamos pensar, cada um tinha 100 pessoas que comprar e cada um tem 10 picolé. Ele ia vender automaticamente. Não, vamos pensar assim: tinha 50 pessoas que queriam comprar e, e ali eles tinham 100 picolés para vender, né? Então metade dos picolés não ia conseguir vender. O que acontece? Ele ia vender os 10 picolé dele. Ele não ia vender só 5, como seria a lógica, ele ia vender os 10. E ali, por exemplo, enquanto ele tinha picolé, os outros não conseguiriam vender. Então ele ia tentar puxar cliente, né? Às vezes, ó, um cliente que nunca comprou dele, que sempre compra do outro, porque tem uma amizade com o outro, iria comprar dele. E ali, nesse momento dele vender para esse cliente novo, ele poderia conseguir fazer algum tipo de fidelização, algum programa de fidelização de início, né? Ou convencer esse cara que o produto dele é melhor, e ali ele poderia ganhar de forma permanente esse cliente, esse novo cliente. Então, pode ser uma estratégia de mercado o quê? Eu jogo um preço baixo, enquanto eu estou entrando no mercado, para poder construir uma clientela, né? Então, ele ia conseguir vender todos os produtos e ele ia ter a oportunidade de construir essa clientela dele nesse momento, né? Então, é importante a gente observar isso. Para os outros, nada mudaria a princípio. Então, ele vendeu, agora, na hora que terminou os 10 picolé dele, o preço volta a R$ 1. Então, assim que funcionaria a estrutura, né? Então,
Ou porque uma outra situação seria porque os clientes são mais leais a determinadas marcas, né? Como eu coloquei, por exemplo, da Nike. Às vezes tem um Nike e um outro tênis que tem uma mesma qualidade, mas tem aquela pessoa que gosta da marca. E ali, por exemplo, o tênis da Nike pode custar 300 e o da outra marca R$ 100, é o mesmo tênis, mas porque o outro tem um símbolo da Nike, é da Nike, ele já gera uma confiança diferente, gera um status diferente, gera uma situação diferente que vai fazer com que o cliente seja fiel. Vocês têm alguma marca de preferência? Alguém tem esse tipo de fidelidade a alguma marca? Normalmente ocorre alguma experiência muito boa, né? Você compra a primeira vez ali, você ainda está meio assim, mas aí, por exemplo, se funcionou, você gostou, você achou que o preço é justo, depois você não vai mais fazer essa pesquisa de mercado. Talvez você fez a pesquisa na primeira vez que comprou, mas você gostou do produto, achou o preço razoável, na próxima compra você não consulta mais os outros. Então já fica essa questão, e isso é muito comum no mercado, né? E talvez tem empresas que utilizam isso. A princípio, por exemplo, a própria a Olímpicos, ela pode ter usado uma estratégia de preço barato no início, mas depois ela vai aumentando o preço dela gradativo até chegar a um preço que ela acha que é o razoável de mercado, né? Mas como ela convenceu as pessoas que o produto dela é bom e o preço é justo, você nem percebe mais que ela está tendo essa diferença de preço, né? Eu não sei quantas vezes você já comprou, por exemplo, um tênis, um calçado deles, mas normalmente isso vai aumentando no mercado, né? A questão dos modelos serem atrativos, qualidade, conforto. Então, você foi convencido da qualidade do produto, né? Então, ele te convenceu, você conquistou, foi conquistado, né, pela empresa. Então, é assim que funciona. E pode ser uma estratégia, igual no caso vocês, por exemplo, você quer colocar um produto novo no mercado. Você pode utilizar uma estratégia, às vezes, de início, de colocar um produto de qualidade equivalente com um preço mais baixo. E ali, à medida que você ganhou o mercado, aí você vai levando o seu preço para aquilo que você acha justo, né? Então, são algumas formas de ser feito essas estratégias e que as empresas utilizam, né? Então, beleza. Então, o preço de mercado na maioria dos produtos, justamente o que eu estou colocando, ele flutua ao longo do tempo, né? O que acontece? Dificilmente a gente vai achar um produto que ele tem preço rígido, né? Que você comprou esse produto 5 anos atrás e hoje esse produto está ao mesmo preço. Vocês conhecem algum produto que esteja ao mesmo preço de 5 anos atrás? Conseguem lembrar algum produto que ficou muito tempo, né? É difícil a gente achar. Por quê? Porque tem a inflação, né? A gente vai tratar de inflação nessa disciplina. Tem alguns fatores que eles não deixam os preços permanecerem ali muito tempo, né? Então, tanto a inflação quanto, por exemplo, a demanda. Se você coloca um produto no mercado, aquilo vai aumentando a demanda, a gente vai ver que existem essas forças de ajuste e é natural que o preço vai aumentando, né? Ou, por exemplo, a gente observa hoje, se você joga muito dinheiro no mercado, né? O que acontece com o preço das coisas? Tende a aumentar, porque tem muita gente com dinheiro querendo comprar. A gente sabe que a estrutura produtiva ela não consegue aumentar a produção rápido, né? Então, por exemplo, todo mundo recebeu, vamos pensar aqui igual no Brasil, a questão do auxílio. Muitas pessoas receberam dinheiro, pessoas que não tinham dinheiro antes. Então, o volume de dinheiro jogado no mercado, não sei quantos bilhões. O que acontece? As empresas, por exemplo, a produção de arroz mesmo, se a gente for pensar. Você não consegue aumentar a produção de arroz de um mês para o outro. Ela tem o tempo de safra, tem tudo. Então, se você aumenta a demanda, automaticamente aquilo ali a tendência vai ser aumentar o preço, porque você não consegue aumentar a oferta, né? É a mesma coisa se a gente pensar do picolé lá. Se no caso dos 100 picolés que estavam vendendo, chegasse 200 pessoas para comprar o picolé, 100 pessoas ia ficar sem picolé. O que aconteceria? Ia começar a ocorrer uma espécie de leilão. O preço vai aumentando, quem tem o dinheiro paga. E aquilo ali vai aumentando até o preço dos 100, só 100 pessoas conseguirem comprar, né? Então, tem 200 pessoas. Então, a gente aumenta para 1,10. Aí tem 150 pessoas que ainda podem pagar 1,10. Então, aumenta para 1,20. Aí agora tem 120 pessoas. Aumenta para 1,50. Aí agora só 100 consegue pagar. E é assim que funciona. Isso é bom para o país? Não, é ruim. Por quê? Porque a gente vai gerando inflação, você vai gerando ali um aumento de preço generalizado dentro da estrutura. Porque o cara pagar mais caro, ele vai começar a cobrar mais caro naquilo, no serviço ou no produto que ele vende para poder conseguir comprar outra coisa que ele precisa. Então, isso vai gerando uma situação inflacionária que a gente viveu na década de 80, aí, de hiperinflação, de chegar a ter 20.000% de inflação no ano. Então, você ganha seu salário hoje, se você não gastar seu salário inteiro hoje, amanhã você já não consegue fazer a feira do mês. Então, é algo muito problemático.
Então, é importante ter toda essa estrutura, regulação de mercado para não acontecer esse tipo de coisa. Mas isso é o quê? Os preços, naturalmente, eles flutuam ao longo do tempo, tá certo? Eles não são rígidos. E no caso de muitas dessas flutuações, elas podem ser muito rápidas. E aí eu falo de novo do mercado de ações, né? O que acontece? No mercado que é muito competitivo, igual no mercado de ações, você tem um monte de gente vendendo, um monte de gente comprando automaticamente. O que acontece? Aquele preço ele flutua o tempo inteiro. Na hora que chega um cara querendo comprar mais, disposto a pagar mais, o preço aumenta. Na hora que chega um monte de vendedor querendo vender, o preço dispara, o preço cai. E aí a gente vai observar então o quê? Que em tempos em períodos ali de minutos, de segundos, o preço muda. Então, por exemplo, você começou o pregão, abriu 10 horas da manhã, é um preço. Provavelmente, quando ele for fechar lá às 5 horas da tarde, o preço que ele vai fechar é outro totalmente diferente. Então, fica oscilando. É muito interessante, depois eu vou abrir para vocês, quem não conhece aqui, para a gente ver um pouco que a gente está trabalhando disso, né, de preço de mercado, como que funciona essa flutuação e como que é tão rápido. Porque é algo que é, igual a Morgana está contando, tem pessoas que não conseguem lidar com esse tipo de oscilação, por isso que elas não podem nem investir no mercado de ações, por exemplo. Por quê? Ela não tem estômago mesmo para poder aguentar isso. É você, por exemplo, você colocar lá R$ 1.000, aí na hora que você olha aqui, você tem 20 minutos que você colocou R$ 1.000, o preço cai, na hora que olha seu saldo tem 900. Só que, tipo assim, você não vendeu, você não perdeu. É só uma mudança de preço. Vamos pensar uma situação aqui. Se você compra uma casa hoje, então você comprou uma casa aí, um valor hipotético de R$ 100.000. O que acontece? Vamos pensar que de manhã, você comprou ontem, né? Aí hoje de manhã, chega alguém na sua casa lá e fala, me vende sua casa por R$ 90.000. Você venderia? Não. Então, isso é como funciona o mercado de ações. O cara chega e te oferece, você vende se quiser, né? Só que o que acontece? Como o preço de mercado se torna aquele 90 mil, você tem a ilusão que você perdeu dinheiro e perdeu muito rápido. Só que o que acontece? Na hora que chega no final do dia, chega outra pessoa aqui e fala, me vende a sua casa por R$ 110.000, aí você já tem a ilusão que você ganhou R$ 10.000 num dia, né? Mas se você não vendeu, você não ganhou os R$ 10.000. Então, é como se tivesse um monte de pessoas que são bipolares dentro do mercado, né? E que um dia hoje ela está de bom humor, hoje ela oferece 110 mil. Amanhã ela está de mau humor, ela oferece 90 mil. E assim o mercado vai caminhando, ele fica oscilando. Só que isso acontece muito rápido dentro do mercado. Por quê? Porque a gente tem muita gente e muitas pessoas com humores diferentes, muitas pessoas com expectativas diferentes e pessoas que consideram o preço de forma diferente. Para uns está barato, para outros está caro. O mesmo preço. Então, R$ 100.000 da minha casa, para mim pode ser caro, mas para outra pessoa pode ser barato. Então, tem alguns mercados que ocorre essa flutuação muito rápida. Beleza? Vocês conhecem algum mercado fora de ações que vocês observam isso, que o preço das coisas muda muito rápido? Então, é interessante mesmo observar, e são muitas variáveis, como a gente vai ver ao longo da disciplina, que influenciam essas dinâmicas de mudança de preço, beleza? Então, o mercado de ações, a gente pode falar que ele é altamente competitivo, né? E por quê? Porque tem um volume muito grande de compradores e vendedores, né? Então, qualquer quantidade de ações que você colocar lá, vai ter muita gente querendo comprar e muita gente querendo vender, beleza?